Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e novamente estamos com um convidado especial para a gente falar de futebol, falar de muito assunto importante dentro dessa área. Lembrando, você que está acompanhando a gente aí no YouTube, não deixa de se inscrever, tá? Antes de eu apresentar aqui o convidado, é importante que você se inscreva aí no canal para dar uma moral para a gente e, lógico, compartilhar essa informação, essa mensagem de conhecimento dentro da área esportiva para mais pessoas. Quem está no Spotify, marque favorito, depois acompanhe também no YouTube. O papo de hoje, episódio 91, a gente tem um convidado muito especial que é Ricardo Drubsky, treinador de futebol com uma vasta experiência na área, tanto na base, no profissional. Então vai ser um papo muito interessante, espero que vocês acompanhem até o final e compartilhem esse episódio com seus amigos. Ricardo, obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conversando comigo, com todos os seguidores do Ciência da Bola. Obrigado, João. Prazerão estar aqui. Falar de futebol para mim é uma coisa que não. Eu nunca me canso, né? Eu estou sempre disposto e disponível. Vivo esse mundo da bola há muitos anos e de uma maneira muito intensa e muito. Mergulho muito nas questões do treino, do jogo, principalmente, que são o meu universo de atuação. Então vai ser um prazer estar aqui podendo dividir com vocês nesse espaço bacana que é de Ciência da Bola. Só o nome já me agrada, né? Porque não que a gente tenha que complicar, a ciência não vem para complicar o futebol, ela vem para simplificar, para ajudar, para colaborar, né, na percepção e na construção melhor dos processos, essas coisas. Então, um prazerão estar aqui com vocês, João. Legal, eu fico também feliz, né, de saber que você se interessou pelo projeto, pelo canal. Uma das minhas referências também, quando comecei a estudar futebol, você já tinha muitos conteúdos sendo publicados, livros, né? Inclusive, tem um livro que você lançou recentemente, né? Até mostrar para o pessoal antes da gente entrar no papo. Esse livro foi lançado quando? Foram duas edições, né? 2003 vendeu tudo e 2014 foi a segunda edição, que é essa que está em Segunda mãos aí. edição. Universo Tático do Futebol, a Escola Brasileira. Vigo, consegue dar um foco aí para mostrar para o pessoal? O livro, um presente, né, que você deu aqui para a equipe, agradeço. Muito bom, vou deixar ele até aqui disponível. Quem tiver interesse, depois a gente vai orientar, né, quem tiver Isso. interesse em adquirir, conhecer um pouco mais do trabalho. O Ricardo Rubens, que além de autor de livros, treinador de futebol, uma experiência no profissional, experiência também na base. Como que foi essa experiência? Para quem não conhece a sua trajetória, de Isso. forma breve, vamos Bom, entender. assim, desde muito, muito cedo eu fui treinador, né? Eu com 22, 23 anos, eu já estava à beira de campo dirigindo categoria de base, né? No meu primeiro período de universidade, na Escola de Educação Física da UFMG, eu já dirigia tanto o time da universidade quanto o time de categoria de base. O meu primeiro clube foi o Venda Nova, né? Fui treinador do Sub-15 do Venda Nova. Inclusive, uma figura ilustre daquela época, né, que eu tenho, que foi meu atleta, foi o Enderson Moreira. Ah, sim. Então, ele começou, eu comecei nessa categoria, e depois, coincidentemente, né, o destino nos uniu, e o Enderson me acompanhou em vários projetos aí no futebol, até que ele começou a andar em carreira solo e buscou o espaço dele, e está muito bem aí no mercado. Então a gente vem desde cedo, né? Pulsava em mim a vontade de ser atleta, infelizmente não consegui, não por falta de qualidade, mas por dificuldades mesmo, né? Naquela época era mais difícil você largar os estudos, a família sempre muito empenhada que a gente estudasse, que não largasse, mas não consegui largar o nicho, né? O futebol. E aí, muito cedo, fazendo educação física, já comecei a trabalhar e percorri por vários clubes. Trabalhei muito, muito pouco na parte de preparação física, até para começar, né? Mas logo, logo já vieram as oportunidades de treinador, dirigi o Sub-20 do Atlético, Sub-20 do Venda Nova, Sub-20 do Santa Teresa, Sub-20 do América. Tive conquistas importantes na base, depois veio a primeira experiência profissional, aí a gente começou a andar. Então, assim, a gente já está aí. O ano que vem a gente faz 40 anos de futebol Olha só. e parece que foi ontem. E, sinceramente, eu me sinto tão motivado quanto naquela época,
tão energizado quanto, estudo futebol 3, 4 horas por dia, assisto o jogo todos os dias. Então, assim, é uma identidade, uma identificação. Dá até ciúme em casa, né? Porque a vida inteira a gente teve que correr atrás da bola aí pelo Brasil e até fora do país. E o tempo para a família sempre fica pequeno, né? Dividido, né? Mas foi muito legal e, assim, estou muito feliz e eu acho que eu vou nessa até os últimos dias, com certeza. Então, desde o início, treinador de futebol era o objetivo. Exatamente. Meu objetivo sempre foi, durante a minha carreira, alguns entroncamentos, né? Sim. Alguns momentos decisivos, eu recebi convites para gestão, né? Uma gestão bem mais técnica. Sempre fui gestor técnico, nunca fui esse executivo, apesar de já ter sido intitulado, né, diretor executivo em América, em Cruzeiro, em Atlético Paranaense, mas eu nunca fui diretor executivo no âmbito de administrativo, essa parte mais gerencial do futebol. Eu fui sempre um diretor mais próximo de vestiário, mais próximo das 4 linhas. E aí eu fui assim, saltando, né, de treinador para diretor. Mas, assim, o que me encanta mesmo, o que me atrai mesmo é o campo e sempre foi, e é onde eu estou e pretendo ficar. E foram várias experiências, locais diferentes, cenários diferentes, né? Categoria de base, Isso. profissional. E durante essa trajetória dentro do futebol, você percebeu ali algumas dificuldades? Como que foi esse processo até Bastante. chegar no topo, né? No alto nível? Bastante. Eu digo que eu sou um profissional assim que tive o privilégio, né, até com um certo prejuízo aí de marketing para o mercado, eu tive o privilégio de frequentar muitos círculos no futebol, né? Eu trabalhei em grandes clubes, assim, eu diria que a minha carreira é quase que meio a meio, clubes pequenos e médios e a metade de clubes gigantes, né? Então, assim, trabalhei em Fluminense, trabalhei em Goiás, trabalhei no Cruzeiro, Atlético e América, fiz um circuito de 4 ou 5 vezes em cada um deles. Eu diria que trabalhei em quase todos os setores nesses clubes. Setores técnicos, né? Diretor técnico, treinador de base, diretor de profissional, treinador de base e profissional. Então eu percorri essas áreas todas. Então me sinto um profissional muito privilegiado nesse aspecto. Vejo o futebol de uma maneira muito global, né? Então assim me sinto muito à vontade nisso. As dificuldades são as dificuldades normais de lidar com o futebol. O futebol é um esporte que, dando tudo certo, tem espaço para dar errado. Sim. Estando tudo certo, tem espaço para perder, tem espaço para derrota, por causa simplesmente da natureza do jogo. A gente tem visto ao longo. No Brasil, esses fenômenos são ainda mais característicos, porque nós ainda não temos um jogo consolidado Sim. aos moldes modernos, né? Ou seja, um jogo conceitual, um jogo onde o modelo de jogo de uma equipe ela perdura, né? Eu tenho por mais Definido, tempo né? nos 90 minutos e na temporada, né? Eu diria que poucos clubes no Brasil, a gente está experimentando aí, eu estou vendo um Palmeiras que está mais consolidado, está com um treinador já há 2 anos, pelo menos, né? Sim. E, coincidentemente, é um treinador estrangeiro, um português, o Abel Ferreira, mas nós tivemos outros treinadores brasileiros que tiveram essa felicidade de ficar também 2, 3 anos, poucos, mas quando assim foi, conseguiram estabelecer uma maneira de jogar e isso perdura. Então, como o nosso jogo ainda não é um jogo consolidado, um jogo que você segura nas mãos, tem o controle dele, você fica com um jogo ainda mais vulnerável, né? Então, Por que nessa percepção, nosso jogo ainda não é? o jogo moderno hoje ele é conceitual, ou seja, ele depende muito dos jogadores, mas depende muito mais do treinador hoje do que dependia antes. Hum. Um jogo que era jogado em 70 metros, hoje é jogado em 30, 35 metros. Então, quer dizer, os espaços são bem menores em campo hoje.
conceitos e princípios e comportamentos táticos do jogo, cada qual na sua definição, cada qual no entendimento que merece, eles são as grandes estrelas hoje do jogo moderno. Então, não se faz um jogo, por exemplo, sem compactar, não se faz um jogo sem marcação pós-perda, não se faz um jogo sem linha alta, não se faz um jogo sem troca de passes sequenciais, não se faz o jogo hoje sem o jogo posicional para atacar e para defender, o jogo posicionado, a organização posicional para defender e para atacar. Então, isso tudo são conceitos, são princípios em que você precisa estar bem ensaiado. Quando você entra, você tem uma coreografia de um corpo de balé, por exemplo, você, vamos supor, 15 artistas, 15 bailarinos. Você precisa de 4, 5, 6 meses para ensaiar uma coreografia, um espetáculo, né? E olha que você não tem adversário. Exatamente. E olha que você não tem a chuva caindo. E olha que você não tem a bola para você lidar com ela. Você tem ali a sincronia de movimentos e tal. Então, você imagina o futebol onde está sendo jogado com a interferência dos princípios. Precisa de ensaio, precisa de tempo. E o futebol brasileiro tem treinadores com média de 1 mês, 2 meses de trabalho. Então, o jogo fica... Quem sofre com isso? O jogo. Os treinadores, os jogadores, né, os clubes. Mas o jogo perde qualidade. Então, quando você não tem consistência do trabalho, quando você não tem permanência de um trabalho, para um jogo que hoje depende muito dessas combinações coletivas, dessas manobras coletivas mais abrangentes, né? E só para fazer um paralelo e dizer o porquê que o jogo é tão difícil, sempre foi e hoje está ainda mais, que antes o campo era maior e os confrontos eram mais individualizados. Então, você tinha tempo para recuperação. Se você pegar um vídeo, como eu tenho vários, né, que eu ministro muitas aulas e tal, quando você pega um vídeo dos anos 80, de grandes clubes brasileiros, de seleção até, e de seleções estrangeiras, você vê uma rotação muito baixa, você vê espaços muito grandes. E a velocidade, né? também A velocidade do né? jogo, intensidade e tudo. Então, você tinha o jogo mais entregue aos jogadores. Hoje, o jogo é entregue mais ao treino, o treino das ações coletivas, ao modelo de jogo que é obra do treinador. Né? Então, assim, então o jogador não é importante hoje. Continua e sempre continuará sendo a figura ímpar, porque é o protagonista, mas só que sob outra concepção. A concepção de ser um executante de tarefas. Ele não é aquele número 11 que joga na ponta esquerda e que só fica ali. Não. Ele é o número 11, 7, 8, 10, 5, 4, 3, 2, o que for, que executa algumas funções para que o todo funcione. Então, nesse aspecto, para você combinar tanta coisa, você precisa de muito tempo, precisa de uma cultura de jogo. Nós não temos ainda, infelizmente. Então, por isso, o jogo fica muito suscetível ao acaso, né? Nossa, uma definição bem clara, porque tem muitas pessoas que falam, naquela época era melhor de assistir o jogo. Hoje está muito robotizado, esse jogo muito tático, e essa explicação é perfeita. A questão mesmo do espaço, a velocidade do jogo. Porque você for pegar em outras áreas, né, como exemplo, não que no passado era melhor ou pior do que hoje. É diferente. É assim como carros, né? Hoje a gente sabe que um Fusca dos anos 70 era um carro que tinha muita potência, era o melhor carro da época. Hoje o Fusca, ele ainda existe. Ele não perdeu a sua funcionalidade, mas os carros de hoje que têm maior potência não são esses, né? Então muda. A estrutura na vida muda, no futebol também muda. E a individualidade do atleta, que talvez muitas pessoas acham que foi perdida. Aquela magia, aquela habilidade. Hoje você não vê mais dribles do futebol. Tem muita gente que fala isso. Mas a individualidade, talvez ela se aflora, é o diferencial a partir de uma boa organização tática. Seria isso? Isso também. Agora, nós concordo que nós perdemos um pouco do drible individualizado, apesar de os jogadores diferentes continuarem tendo espaço e sendo destaques, Vinícius Júnior, Rodrigo, Neymar, Messi, vai vendo aí esse monte de jogador, Mbappé, e o Brasil com esse monte de atletas
de qualidade aí, ou atacantes, e que tem o poder individual. Mas nós substituímos, num jogo moderno bem jogado, o drible individualizado, 1 contra 1, nós substituímos para o drible coletivo. E o drible coletivo depende sistematicamente da troca de passes. Então, 2, 3, 4 e até chegar o número ou a escala de 11 jogadores, você consegue programar dribles. Então, assim, um jogo de posse de bola, onde tem jogo posicional, organização de posicionamento, e que tenha passes verticais, ou seja, você tem objetivo em direção ao gol. Então, você tem uma troca de passes que você quer chegar ao gol adversário. Então, você consegue. As melhores equipes do mundo fazem isso brincando, né? Você tem dribles coletivos de 11 peças maravilhosas. Até o goleiro costuma participar. Sim, com certeza. Nós tivemos aí um goleiro brasileiro fazendo assistências no Manchester City, fazendo assistências maravilhosas. 2 ou 3 gols do Manchester City ano passado foram de passes do nosso goleiro, do goleiro brasileiro titular do time do City. Então, assim, você pode. Agora, tem os dribles coletivos também, que são feitos por 2, 3 jogadores. Então, aquela individualidade foi substituída, ou deve ser substituída, por troca de passes, por envolvimento, triangulações, né? E o jogo emblemático, né, que ficou e que vai ficar na memória da comunidade do futebol mundial é o jogo do Barcelona do Guardiola, né, que inclusive teve o jogo das triangulações, né, dos triângulos, que eu fiquei pelo menos uns 3 anos tentando descobrir como é que se fazia aquilo, mas aí você chega à conclusão que você aproxima a equipe, você tem o objetivo do gol adversário, faz trocas de passe com confiança, você vai ter triângulos aos montes, desde saída de bola com o goleiro. Então não tem aquele negócio de você ficar pondo cone, fazendo triângulo com obrigação no campo, não. Você aproxima a equipe, tem o objetivo de andar com a bola para frente, em troca de passe, e bem distribuído em campo. Então eu falei aqui 3, 4 princípios, em que se você executá-los, você faz quantos triângulos você quiser, e até losângulos também, e até quadrados, você faz todo quanto é tipo de figura geométrica, você faz com a troca de passes, né? Eu costumo dizer que quando você treina o jogo de posse, você cria a possibilidade de infinitas jogadas, né? Então, antigamente a gente ficava ensaiando uma jogada durante muito tempo e os jogadores praticamente tinham que fazer aquela jogada. Hoje não, hoje você desenvolve o conceito da posse e você deixa que o jogo flui e que saem várias O jogadas. estímulo, né? O treino ali vai Exatamente. estimular que outras situações aconteçam, né? Mas esse novo futebol, né? Esse futebol moderno, que tem uma coletividade mais aflorada, isso vai na contramão da cultura que o torcedor brasileiro tem, do estilo de jogo de um atleta brasileiro. Porque se a gente pegar na história Pelé, Garrincha, Tostão, e a gente vai para Ronaldinho, Ronaldo, Romário, Neymar, que são atletas que fogem dessa coletividade. Atletas que foram destaque por sua magia ali, o drible, a finta. Será se isso às vezes faz com que os torcedores vejam o futebol de hoje um pouco chato, entre aspas, por não ter dribles como antes? Exatamente. A gente falou aí no início sobre o que é novo e o que é velho, né? Os conceitos modernos hoje, daqui 30 anos, vão ser os conceitos modernos do passado, Vão né? ser os conceitos antigos, Exatamente. né? Então, assim, hoje não se tem espaço para o jogo individualizado. Apesar de que a individualidade ainda é um fator determinante para desequilíbrios, para causar algumas situações ofensivas importantes. Então, assim, nós nunca vamos abrir mão da individualidade. Inclusive, a gente tem como conceito que o individual ele faz parte do coletivo, porque nesse contexto sistêmico do jogo, você tem a individualidade como parte, como partícipe dessas ações coletivas. Então, assim, para quem for um pouquinho mais curioso, ver alguns jogos da Copa de 70, que foi no passado,
quanto jogo coletivo tinha com jogadores geniais. Tinha aproximação, tinha troca de passes, tinha o jogo apoiado. Ver a seleção de 82, que faz parte do passado, que é pelo menos 30 anos atrás, ver a qualidade de jogo desses camaradas, né, de troca de passes. O futebol é um jogo de passes. O próprio jogo do brasileiro era um jogo de toque de bola. Então, assim, os dribles, as individualidades, elas vão aparecer nos momentos certos. Quanto melhor for a troca de passes, mais oportunidades individuais vão acontecer. Porque uma bola que está sob pressão numa determinada zona do campo, se esse time que está com a bola tem por sistema, tem por hábito, tem por modelo de jogo fazer com que essa bola circule, ela vai encontrar momentos especiais no campo, em que vai encontrar uma individualidade. É o sucesso do Vinícius, do Vini Júnior, no Real Madrid. Ele tem os momentos em que ele dá a arrancada dele, que ele dá o drible dele, os momentos do Neymar. Esquece o Neymar com os problemas extracampo, essas coisas todas, mas o Neymar que desequilibrou no Barcelona, que desequilibrou no Santos, que desequilibrou. Então, assim, o momento, o Mbappé não joga um jogo coletivo e tem os momentos. O De Bruyne joga o jogo coletivo e tem os momentos da individualidade. E aí você vê aquele centroavante que foi agora pro Manchester City, que eu esqueci o nome, o Haaland. O Haaland, ele tem os momentos de individualidade, não da genialidade de um Neymar, de uma coisa assim, mas ele tem qualidade. Então, o futebol, é o que nós brasileiros precisamos aprender, é ver esse jogo com outros olhos. Nós temos que aferir nossos olhos, porque não temos mais espaço para aqueles dribles confortáveis como nós tínhamos. Né? O jogador hoje tem que ser muito mais genial para fazer o drible, para fazer o jogo individual. Ao passo que a bola chega, a gente tem lampejos de qualidade no jogo brasileiro, de qualidade coletiva, e a gente vê que o jogador brasileiro nasceu para esse jogo coletivo. É um jogo de troca de passes. A trocar o passe não é qualquer pé duro que consegue fazer jogo de troca de passe. O cara tem que ser habilidoso, o cara tem que ter molejo, o cara tem que ter traquejo com a bola para poder fazer o jogo funcionar. Então, assim, eu vejo o jogo de hoje muito mais bonito que antigamente. E olha que eu vi vários desses jogadores que você citou, do Zico para cá, eu vi todo mundo. Né? Eu vi o jogo mais. E os jogadores de antigamente? Jogariam hoje, mas com as mesmas dificuldades que os jogadores modernos têm. Ou será que só nasceu jogadores geniais no passado? Mentira. Nasceram. Agora, hoje, está mais difícil? Tá, porque de 70 metros passou para 30. O campo diminuiu, os defensores marcam melhor. Né? E houve algum marco? Existe, assim, essa mudança ela já vinha acontecendo ou em algum momento fez com que esse futebol se reduzisse, a preparação física ficasse também um pouco mais avançada, ao ponto dos atletas percorrerem maiores distâncias em alta intensidade, terem mais resistência? Houve algum momento onde essa mudança aconteceu ou foi ao longo prazo? Eu acho que ela tem acontecido. Há 30 anos atrás, eu cheguei a redigir um texto dizendo que não teríamos jogadores abaixo de 1,80 m daqui 10, 15 anos, que o jogo seria de poder muito mais físico. Eu não errei em algumas coisas, mas errei redondamente no perfil, na biotipologia dos jogadores, porque nós temos jogadores pequenos, médios e grandes, do mesmo jeito que tínhamos no passado, e fazendo coisas maravilhosas, coisas lindas. Só que são jogadores mais poderosos fisicamente, correm mais, são mais habilidosos, são mais resistentes, são mais fortes, né? São mais velozes. Então, eles fazem o jogo numa pedalada bem mais acelerada. Né? Agora, o componente físico, se é que a gente pode dividir hoje, assim, o conhecimento sistêmico está tão brotando na minha mente que eu costumo eu sinto até vergonha de falar de físico, técnico, tático, psicológico, sabe? Eu não consigo mais ver isso separado. Então, mas a parte física veio evoluindo, assim. Nós tínhamos uma periodização física. A partir da periodização física, nós dividimos todas as cargas de treinamento, né? Então, hoje nós temos, com os métodos sistêmicos, nós temos o jogo como referência, as questões do jogo como referência, e vem tudo
a tiracolo, vem tudo junto, vem tudo no pacote, né? Então, essa coisa veio acontecendo. Agora, os métodos sistêmicos, que eu assim, coloco em destaque 2, a periodização tática e o método, o treinamento estruturado do Cerulo Barcelona, em que um foi capitaneado, a periodização tática foi exposto no mercado pelo Mourinho e o outro foi pelo Guardiola. Então, assim, a periodização tática veio assim, deu um boom, né? Tanto ela quanto o Zé Mourinho nos ajudaram a construir jogos diferentes, com conceitos, né? Eu, por exemplo, ficava à beira de campo, eu treinava a semana inteira cruzamento e chute a gol e achava que meu time tinha que jogar pelas beiradas. Eu não treinava a fluência do jogo para os flancos, para as beiradas. Eu treinava o cruzamento, naquele treinamento sistemático de cruzar, finalizar, cruzar, e na beira de campo, na hora do jogo, eu cobrava para que o time jogasse pelas beiradas. Não tinha estímulos para que isso acontecesse. Não tinha estímulos para que isso acontecesse. Mas eu tinha consciência de que nós treinamos. Nós treinamos aquilo, para mim. Hoje, meu treinamento, hoje, que eu digo, já há mais de 10 anos, que há mais de 15 anos que eu treino o método sistêmico. E os métodos sistêmicos são antigos. Eles começaram a valer mesmo de 30, 20 anos para cá. Assim, começaram. Então, veio a periodização tática e nos ajudou com esse tanto de conceito interessante, né? O brasileiro, para variar, põe obstáculo, mas veio com esse tanto de conceito, a metodologia toda moderna de treinar o jogo o tempo todo, dentro da complexidade do jogo, treinar princípios, conceitos, comportamentos. E, bum, poxa, começamos a... E aí veio o modelo de jogo do Barcelona, que é também no método estruturado, é um método mais rebuscado, mais terminologia mais apropriada dele, do Cerulo. Então, é um pouco mais melindroso, né? Aí, mas nos presenteou o mundo com... Então, assim, método sistêmico e modelo de jogo Barcelona, diferente se é o método estruturado, se é o método da periodização tática, ou se é um método ajustado pelo João ou pelo Ricardo Drubsky, porque método é assim, você tem algumas regras do mercado, mas você coloca, só a maneira de você gerir esse método, você já começa a dar um penteado diferente nele. Não é uma receita que você tem que seguir. Não é uma receita, tem alguns princípios, mas o bolo, todo bolo tem farinha, tem ovo, tem leite, tem manteiga. Nenhum é igual e fermento. Mas tem uns que tem gosto de laranja, outros de banana, outros de morango, outros de não sei o que, coco, abacaxi. Mas tem a mesma essência, Mas tem a mesma coisa. Então você vai dando um penteado diferente nos seus métodos de treino, nas suas práticas, seguindo alguns padrões científicos do treino. Mas aí você tem, então assim, periodização tática com método de construção de jogo. Ponto. Eu acho que foi determinante. Quando a periodização tática começou, eu trabalhei em Portugal e tinha 10 treinadores brasileiros trabalhando em Portugal. 2 anos eu trabalhei em Portugal. Não tinha treinador português de expressão lá. Assim, os camaradas começaram a usar o método sistêmico / periodização tática. De 20 anos eu trabalhei lá, 24 anos atrás. Portugal está exportando treinador para o mundo inteiro. Realmente. Entendeu? Então, assim, a maneira de construir o jogo, periodização tática. O método sistêmico da periodização tática. Não que esteja todo mundo fazendo periodização tática, entenda bem. Mas veio ajudar. Modelo de jogo, uma maneira de jogar com posse de bola, com marcação pós-perda, com bloco que sobe, bloco que desce. Barcelona. Então, esses 2 booms aí do mercado nos últimos 30 anos foram o diferencial. Hoje não tem um time da China a Conchinchina, não tem um time, olha que eu não citei time, país tradicional no futebol. Da China até na Conchinchina, que não existe, todo mundo quer jogar o modelo do jogo do Barcelona. Quer tentar jogar. Ou seja, um jogo com posse, com conceito, com né? Então, eu acho que foi isso, João. Falei pra caramba, mas é difícil explicar tanta coisa em pouco tempo. Então, assim, eu acho que foi isso. O método da periodização tática veio acender a luzinha da comunidade do futebol para maneiras de construir o jogo. E o modelo de jogo do Barcelona nos falou, dá para fazer isso. Já dei palestras, já dei aulas, e os caras falando, Ricardo, mas os caras do Barcelona são muito bons. Aí você pega o Napoli deu espetáculo.
com um modelo de jogo parecidíssimo com o do Barcelona, o Nápoles do Maurício Sarri. Deu espetáculo. Espetáculo, espetáculo, espetáculo. Aí fala que o Guardiola só conseguiria treinar o Barcelona, que era cheio de jogador interessante. Aí o Guardiola vai para o Bayern de Munique e faz a mesma coisa. Vai para o City e faz a mesma coisa. E se ele cair na seleção brasileira, eu não tenho dúvida nenhuma que ele faz a mesma coisa. Entendeu? Então não é o jogador simplesmente. Não é o treinador simplesmente. É o método. O método. Então a maneira de fazer o jogo. E esse método sistêmico, ele é interessante a partir do momento que se percebeu que não dá para dividir parte física, parte técnica, tática, que o jogo, assim como a sociedade, é um organismo dinâmico, né, que precisa mesmo de você utilizar de um sistema nesse formato, uma complexidade, desde o treinamento, desde a formação, desde a análise, para que tenha resultado, para que o próprio jogador consiga entender e aflorar ali o seu potencial. Só que um detalhe que até você citou, que aqui no Brasil, pelo menos no começo, quando periodização tática, outro modelo de jogo, essas terminologias começaram a chegar, a cultura, não sei se é a cultura, não sei que problema que talvez é esse, muitos profissionais da área, torcedores também, olharam com um olhar ruim, como se estivesse reinventando o futebol. Quer ensinar o brasileiro a jogar futebol. E é um problema grave que a gente enfrenta ainda hoje em alguns momentos, principalmente quando vem treinadores estrangeiros com um trabalho de qualidade, conquistam títulos. A gente citou exemplos, né, a gente vê no Palmeiras, o Flamengo, que teve recentemente resultados com um treinador estrangeiro, que traz uma metodologia baseada em estudos, e grande parte desses estudos foram aplicados lá na Europa, mas aí vem esse outro lado. Tá inventando o futebol, quer ensinar o brasileiro. Por que isso acontece? Você tem uma visão disso também? Claro, o novo, naturalmente, ele oferece resistência. Em qualquer âmbito onde tem o ser humano, tudo que é para fazer, mudar uma rota num caminho que você está acostumado a fazer todo dia pela manhã, já te dá medo, dúvida, já te dá um aborrecimento. Eu sempre vou por essa rua, por esse caminho, agora tem que ir por esse. Então, isso naturalmente vai trazer uma certa resistência. Os títulos, as conquistas, a fábrica de talentos que nós temos, é também um agravante nisso aí, porque a gente acha que vão nascer Zicos, Pelés, Rivelinos, Ronaldos Fenômenos, e que joga eles dentro do campo e nós vamos resolver. Eles vão resolver. Eles vão continuar sendo diferenciais num outro contexto. Num outro contexto. Então, eu acho que o problema está mais com a nossa visão do que é moderno, da nossa resistência. E essa resistência a gente enfrenta no vestiário. A gente enfrenta com os próprios jogadores. Com o próprio jogador. A gente enfrenta no clube, com a comunidade do futebol. Em que sentido, assim? No sentido de o novo... o resultado... Qualquer treinador, qualquer clube, ele perde mais do que ganha. Com raras exceções. É verdade. 90% dos clubes perdem mais do que ganham. Treinador, consequentemente, diretoria, consequentemente, jogador, consequentemente. Justamente pela natureza desse jogo. É muito clube bom nesse país, muita divisão para achar que só um time vai ganhar 6 vezes. Pode ganhar até 6 vezes em 30 anos. Né? Mas não vai. Então, só de não ter resultado, você já cria dúvida na cabeça de todo mundo. Então, a gente, na comunidade do futebol, a gente tem um costume de falar assim, faz, mas ganha. Se fizer e ganhar, por que o Abel Ferreira, que a gente fez questão de citar aqui, ele está perdurando no Palmeiras? Por causa de vitórias. Resultados. Vitórias, não tem como. Por que o Luxemburgo ficou mais tempo lá no Cruzeiro, ficou mais tempo lá no Corinthians, ficou mais tempo no Palmeiras? Venceu. Por que o Antônio Lopes ficou no Vasco 3 anos, 3 anos e meio? Venceu. Filipão no Palmeiras? Venceu. O Pé Frio é meu ídolo. Meu ídolo. Eu estou falando Pé Frio para chamar atenção para essa fala. O Pé Frio do Telê ficou 5 anos no São Paulo porque venceu. E quando eu digo Pé Frio, porque ele era chamado Pé Frio até antes de ir para o São Paulo. É meu ídolo, é o grande mestre, é o grande professor da Escola Brasileira de Futebol. É o grande professor da Escola do Jogo Brasileiro. O time dele jogava, era organizado, técnico, tático e, enfim, e disciplinado
e jogador e com um comando maravilhoso. A escola brasileira de futebol está espelhada num Tele Santana. Não que não tenhamos vários outros treinadores de qualidade, mas se temos que escolher um ícone, tá ali. Ele tinha um apelido de pé frio. Aí ele vai e fica no São Paulo, e Deus quis que ele fosse embora mais cedo, infelizmente, que eu acho que ele ainda tinha mais uns 5 a 8 anos de carreira, se ele quisesse. Mas ele deixou um legado. As pessoas, o mestre Tele, o mestre Tele. Então, assim, Deus foi correto, caridoso nesse aspecto de colocar o Tele com uma grande trajetória no São Paulo. Mas por que ficou? Porque venceu. Ficou porque venceu. E assim vai ser. Por isso, eu queria ter visto o Jorge Jesus voltar para o Flamengo e ficar ali 3 anos. Primeiro íamos ver se ele ia conseguir ficar 3 anos. Porque o que ele fez no Flamengo foi o típico assim, foi um tsunami. Aconteceram muitas coisas que contribuíram para tal. O trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras é muito mais consistente do que o do Jesus no Flamengo. Né? Se a gente não pode dizer também que a final da Libertadores com o River Plate teve ali com uma grande parcela de possibilidade do River Plate também sair vitorioso, sim. O que teria desmoronado todo o castelo Jorge Jesus. Né? Mas, enfim, ele teve todos os méritos, chegou, fez, aconteceu. Tá. E teve o resultado. Mas eu queria ver ele ficar 3 anos no Flamengo. Então, assim, a gente tem essa reflexão aqui, saiu muito em cima daquilo que você perguntou, que é resistência no clube. Se você não ganha no clube, o porteiro te recebe de uma maneira diferente. Essa cultura de resultado é só no Brasil? Não. Ou em outros países tem? Ou aqui no Brasil é mais intenso? No Brasil é muito forte. Dizer que é mais ou menos. Eu já trabalhei trabalhei no Equador, que também a cultura é assim. Trabalhei em Portugal 2 anos, que também a cultura é assim. Mas na Europa, de uma maneira geral, inclusive Portugal, a tolerância é maior. Mas a gente vê já episódios de muita dificuldade. O Abel Ferreira deu uma entrevista após o jogo do Atlético, dizendo que cada dia que ele passa no Brasil, ele admira mais o treinador brasileiro. Porque é impossível ser treinador no futebol brasileiro. Mais ou menos isso. Muitas adversidades, né, cara? É impossível isso, ser treinador no Brasil com tantas dificuldades. Ele falou assim, na Europa eu treino, aqui eu não treino. Viagem, jogo. E olha, quem está falando é um cara que tem voo fretado em todos os jogos. Exatamente. Né? E eu saí do Floresta agora, disputando a Série C, onde eu saía do Ceará, Fortaleza, ia jogar em Erechim, Rio Grande do Sul. Né? Não era 8, 9 horas de voo e aeroporto, se tudo funcionasse bem. Fica sem treinar um dia, chega de noite no hotel e vai fazer um alongamento para enganar a cabeça dos jogadores, para dizer que ele se recuperou da viagem. Entendeu? Você entra dentro de campo num jogo desse, você entra com um pedaço do avião nas costas, né? Porque não sai. Então, quem falou isso sobre o calendário, então, se nós temos essas dificuldades, um país continental, né? É difícil. Então, assim, se aí você vem com tanta resistência. No Brasil também todo mundo sabe tudo, né, sobre futebol. Isso te incomoda um pouco como treinador, sabendo dessas adversidades, às vezes criticado por pessoas que não estão ali no dia a dia, não sabem como que é a vida de um treinador, o quanto que precisa estudar, entender o adversário, entender a equipe, ter um modelo de jogo, fazer o treinamento. E às vezes recebe críticas de imprensa, torcida, às vezes até de dirigentes que não entendem muito bem, como citou a respeito de que todo mundo acha que entende um pouco de futebol. Se sente incomodado com isso? Já senti muito. Hoje eu entendo. Assim, hoje eu consigo enxergar que o dirigente brasileiro ele é vítima no processo também. Porque por causa de pressão. Por causa da pressão que coloca-se na diretoria de futebol,
Agora nós estamos tendo as SAFs aí chegando, nem chegaram direito ainda, estão chegando. Mas o modelo que perdura ainda é o modelo de diretorias estatutárias, eleitas politicamente. Na maioria das vezes, nós temos grandes exemplos de bons dirigentes aí que já se tornaram profissionais, são estatutários, mas já se tornaram profissionais de futebol. Mas a maioria não tem a cancha da bola ainda, e cai sobre eles uma responsabilidade muito grande. Então nós precisávamos, por isso é que eu acho que o dirigente é vítima, nós precisávamos de uma legislação que os protegesse. Por exemplo, não se pode trocar treinador no ano. Isso é lei. Isso é lei. Não é um rodapé de regulamento que está lá. Se houver acordo, não está caracterizada a demissão. Lei, não se pode contratar. E se mandar um treinador antes do contrato vencer, você tem que pagar todos os meses de contrato. O treinador tem que ser formado, como nós temos agora o curso da CBF, tem que ser formado para dirigir tal divisão, parará. O jogador que não tem essa licença não está à beira de campo. A profissão de treinador é regulamentada. Eu sou um professor, eu sou formado em educação física. Quando eu sou perguntado qual que é a sua profissão, eu sou professor. Eu não sou treinador. Por quê? Qual que é o código de ética da minha profissão qual que é o conceito de classe que a minha profissão tem? Quais são os direitos e deveres que a minha profissão estipula no mercado de trabalho para que eu seja um treinador de futebol profissional? É um cargo, né? Não tem. Profissão, então né? não tem profissão, é um cargo. Então, assim, algumas coisas nesse sentido. Aí entra o Ricardo Drubs para dirigir o Flamengo. Perde 3 jogos. Torcedor, imprensa, empresário, o treinador que está desempregado, diretoria, os jogadores, os funcionários do clube sabem que ele não pode ser demitido. Que é lei. Agora está na responsabilidade do diretor mandar ou não o Ricardo Drubs embora. Então, por isso é que eu considero esses caras vítimas. Porque a pressão por cima desses caras... Eu já trabalhei em clube grande, onde vice-presidente de futebol teve que entrar correndo dentro de casa. Nós dois no mesmo táxi. Ele teve que entrar correndo porque a torcida organizada estava atrás dele. Então, assim, aí você está em cima desse camarada com essa pressão toda, manter ou não um treinador. E o que proíbe o que é mais 5, 6 milhões de dívida para um clube que já deve 1 bilhão? Então manda embora esse treinador, porque pelo menos os caras não quebram minhas vidraças da minha casa. Agora, coloca lá que o treinador não pode ser demitido. Nós vamos ter treinadores melhores, vai haver a seleção natural. Os treinadores começam a ser selecionados melhor. Não vai haver, para cada treinador que está trabalhando, 30 esperando. Porque é uma festa da casa da mãe Joana. Todo mundo é treinador nesse país. Jornalista é treinador, dirigente é treinador, supervisor é treinador, diretor executivo é treinador, auxiliar técnico é treinador. Treinador fabrica-se no Brasil igual fabrica jogador. Mas será se muitas das vezes a contratação de um treinador ele não segue algum parâmetro, alguma base, algum fundamento, apenas para apagar o incêndio? Vamos trazer ali um treinador que é conhecido da torcida, mas às vezes o perfil dele não tem a ver com o modelo de jogo da equipe, do clube ou dos atletas que estão ali. E aí a chance disso de dar errado é muito grande. Então a chance desse treinador ser demitido em breve vai ser muito grande. Então será se talvez isso que falta saber contratar, não saber contratar, mas minimizar erros ao contratar um profissional para um clube? Porque vamos pensar numa empresa. Uma empresa vai contratar uma pessoa para trabalhar na empresa, passa por entrevista, né, para ver se encaixa no perfil, as qualificações, e aí depois disso o gestor ali faz a contratação. No futebol, muitas das vezes parece que não é assim. Talvez... Não tem isso, não tem isso. E aí, qual empresa que vai contratar uma pessoa que você não confia, né? Os dirigentes têm essa boa intenção de contratar, de fazer uma seleção pela qualidade, por aquilo que o treinador vai no mercado e mostra.
mas no momento das derrotas, não há pressão que seja sustentada, né? A pressão vem muito raro mesmo, muito raro. Então, assim, é difícil, né? Por isso que eu falo que o dirigente é muito mais vítima do que culpado, né, do estado de coisas. Então, num primeiro momento, há a intenção de contratar com critério, mas devido aos resultados, Aí as fica coisas complicado. mudam totalmente e aí acaba treinador que mexe com o psicológico, treinador que vai dar uma balançada no grupo, A torcida treinador. vai gostar também, né? Então aí A começa, imprensa. então. Eu penso uma coisa, Ricardo, não sei se você vai concordar comigo, porque aqui no Brasil, se a gente selecionar ali 10 clubes da Série A, 8, 10 clubes, a torcida já inicia o campeonato querendo ou o título, ou pelo menos ali fica entre os primeiros. E não é bem assim. A gente sabe que tem equipes que, por mais que tenham camisa, mas às vezes estão numa situação, tem um elenco que não vai disputar o título, talvez não vai disputar nenhuma vaga na Libertadores, vai disputar ali meio de tabela. Só que as expectativas da torcida, as expectativas dos dirigentes, da imprensa, é de que esse clube não pode estar nessa posição. E aí, de repente, a contratação do treinador vai ao encontro do elenco, ao nível que a equipe está no momento. Mas aí as derrotas vão acontecer, ou a equipe não vai conseguir disputar título, e por não ter alinhado, olha, a gente não vai disputar título, nossa equipe para chegar em tal lugar na tabela, cria essa pressão por resultados, que ocasiona na demissão. Talvez em outros países, na Europa, a gente sabe que tem clubes, 3, 2 no máximo, disputando o título, outros disputando vagas europeias, outros disputando ali para se manter. Parece que os torcedores já estão cientes disso. Olha, se a gente ficar em sexto, é uma vitória para a nossa equipe, porque a nossa equipe sempre é meio de tabela. E no Brasil parece que não. No Brasil já começa o campeonato ali com 8, 10 candidatos. Será que isso também pode, essa falta de alinhamento de expectativas de resultados, pode estourar na mão aí do treinador? Sem dúvida, não tem dúvida nenhuma. Isso aí foi uma coisa muito bem colocada por você. Eu acho que se eu falar, eu vou atrapalhar o que você já disse. É, se o treinador, o presidente, o jogador, qualquer pessoa do clube que for falar que esse ano nós vamos disputar só para ver como é que é, nós vamos disputar só para ficar na primeira página da tabela, nós vamos disputar só para tentar uma vaga na Sul-Americana, nós vamos. Você já está demitido antes de entrar no clube, Exatamente, entendeu? E seja qualquer clube. Eu dei uma aula lá no Rio Grande do Norte, em Natal, aí um treinador lá, aí eu falando sobre esses assuntos todos, né? Aí na hora do coffee break lá, a gente sentado, conversando, aí veio um treinador lá de um time pequeno do interior do Rio Grande do Norte. Professor, você falou ali de pressão, time grande e tudo. Eu estou num time que eu não tenho nem isso ou aquilo. Falou de uma maneira bem simples e bem objetiva. E os caras acham que eu ganhei 3 jogos. Os caras acham que eu tenho que ser campeão. Então, para mim, a pressão é a mesma. Eu vivo lá dentro de uma cidadezinha, de uma estrutura pequenininha, mas na hora que eu encontro com qualquer um na rua, tem que ser campeão, vamos ser campeão esse ano, vamos ser campeão. Então, assim, esse fenômeno se repete em todos os clubes do Brasil, para todo lado. Então, assim, é difícil, por isso que eu falo que eu acho que uma maneira da gente dar uma serenada a isso é regulamentar profissões, regulamentar relações profissionais no futebol. Senão a gente vai ficar com isso aí a vida inteira, não vai sair, né? Mesmo assim, a gente tem muita gente interessada de estar no meio, porque o meio é fascinante, o meio é bonito, é legal, é muito bacana. Então, é isso. Eu acho que o futebol brasileiro tem todos os ingredientes, torcida maravilhosa, festas de torcidas, né? O clima maravilhoso, a gente tem aí clima tropical para tudo quanto é lado. Nós temos jogadores, uma fábrica de talentos que ela é inesgotável. Ela é inesgotável, essa fábrica de talentos. Sem dúvida. Eu assisto o jogo todos os dias, João. Todos os dias eu assisto um jogo com certeza e 2 muitas vezes.
e assisto fazendo scout, fazendo anotações. Então, eu tenho um arquivo de jogadores, assim, com muitas opções de jogadores de série D a série A, né, que eu vou colocando, assim, quem é, quem não é. Então, é muito jogador de qualidade que aparece, né? Eu, por exemplo, coloquei numa postagem que vocês viram e me convidaram, coloquei uma postagem de um atleta da Ponte Preta, que começou a carreira num time menor de São Paulo, e o Leonaldi, que é um volante. É um baita volante, é um baita jogador, é um jogador interessantíssimo. E assim, tá lá na Ponte Preta e pode jogar em time grande, maior do que a Ponte Preta a qualquer momento, mas está lá, o companheiro dele de volante também é muito interessante. Aí você vai lá no Fortaleza, você acha outro interessante, você vai no Bahia, acha um cara interessantíssimo. Assisti um Botafogo da Paraíba ontem contra ontem ou anteontem, não sei, contra o Mirassol. Uns 10 jogadores somando os dois times, mas de muita qualidade. Então, assim, tem muitos jogadores, então tinha tudo para retomar essa hegemonia do futebol, né? Fazendo um jogo mais coletivo, um jogo onde a individualidade vai aparecer nos momentos importantes, cruciais e desequilibradores do jogo. Muito interessante quando fala sobre formação, né, categoria de base. A gente está chegando ao final do episódio, mas temos tempo, Igor, para a gente falar um pouco só entender um pouco a visão do Ricardo em relação à formação de base. A gente falou aqui do histórico, né, essa mudança do futebol para o futebol moderno, as dificuldades do treinador, o quanto que precisa de muitos profissionais da área abrir a mente para aceitar também as mudanças e a formação na base. Porque tem muita gente que fala que não se faz craques como antes, que acabou o futebol de rua, então não estamos vendo mais craques no Brasil, isso está interferindo na formação. Será mesmo? Porque, segundo o último dado da FIFA, não sei se você já teve esse acesso, mas o Brasil foi o país que mais exportou, né, entre Todo ano é aspas, isso. todo ano, né? Todo ano é Continua sendo todo ano, Todo ano. atletas brasileiros para outros países. E a gente tem a nossa seleção principal de futebol masculino, ídolos nas equipes, desde o goleiro até o centroavante, todos em destaque, né? No Real Madrid, você vê ídolos ali brasileiros, Barcelona, Liverpool, City, você vê jogadores de alto nível. Será se realmente é uma verdade que diminuiu os talentos do futebol brasileiro, ou a formação de base sim tem seus problemas, mas é uma falácia isso, na sua visão? Futebol brasileiro tem problemas, né? Isso não tenha dúvida. Se nós fôssemos um espetáculo inquestionável, nós seríamos nós não estaríamos exportando tantos jogadores, né? Os jogadores ficariam aqui, né? Então, assim, ainda a Europa ainda é o sonho que atazana a cabeça de todo mundo para ir, né? Então, nós temos problemas, mas a base tem grandes profissionais, grandes estruturas, grandes ideias de trabalho. Só que chega um menino igual o Vitor Roque, com 17 anos, ele já está assediado no mercado. Chegou um menino igual o Messinho, o Estevão, com 13 anos, ele já foi embora do Cruzeiro. Então, assim, o menino com 16 anos na equipe de base, que ele ainda está no primeiro ano do Sub-17, ele já está sendo pretendido por equipes. Então, você cria uma confusão no ambiente de formação. Então, aí você começa a construir no dia a dia da base conceitos como assim, se com 18 anos não estiver jogando profissional, pode mandar embora porque não joga. Então, você vai e aí você trabalha no Atlético Paranaense, como eu trabalhei, o Neto, goleiro, inclusive jogador de seleção brasileira, teve no Barcelona, o Neto estava para ser, não se fazia renovação de contrato dele porque estava pedindo muito, e o muito era pouquíssimo, mas pouquíssimo mesmo. E aí até que eu interferi, eu como coordenador da base, cheguei no presidente, falei, presidente, não podemos perder esse menino está com 20 anos, ele ainda joga esse restinho de meses na base,
E aí, é um goleiro, ele brinca no treinamento. Aí fizeram o contrato dele. 3 meses depois ele estava jogando titular no profissional, porque o goleiro Galato machucou. Ele entrou no profissional. 6 meses depois foi vendido para a Europa. Ele já tinha 20 anos. Era um jogador que ia ficar livre no mercado e ia embora. Maxwell, que nós vendemos, eu estava no Cruzeiro, nós vendemos ele para o Ajax Amsterdã. Ajax de Amsterdã. Ele estava com 20 anos e era um jogador que ia ficar solto no mercado porque o treinador do profissional não gostava dele, já dava prioridade para um menino mais novo ainda do que ele, que era o Alex, que foi para o Japão, inclusive, eram 2 irmãos gêmeos. Um lateral esquerdo e um ponta esquerda. De repente, nós vendemos o Maxwell por $3 milhões lá na Europa, num torneio que a gente disputou lá. Então, assim, nós temos muitas revelações de jogadores. Só que é aquela miopia que a gente já conversou. Nós não podemos formar jogador para o jogo de 30 anos atrás. Nós temos que entender que o jogador de hoje vai jogar o jogo de hoje. Um jogo mais compacto, mais marcação, um jogo mais intenso, um jogo que vai ter menos ação individual. Porque não tem como, o marcador consegue destruir as jogadas de uma maneira muito melhor. Eu falo, no meu livro está escrito, o Pelé, se jogasse hoje, ele não faria 1.200 e poucos gols. Ele não faria. É uma questão matemática. O Pelé jogou num campo de 70 metros. Ele hoje estaria jogando num campo de 35. Então eu falo isso não é para desafiar, nós nunca vamos ter essa resposta. Mas o Pelé não faria 1.200 gols. É só pra gente entender mesmo essa diferença. Para entender, né? essa diferença, mudança, não tem jeito, né? E se é que o Pelé fez 1.200 e tantos gols mesmo, né? Porque tem muitos gols que a gente não conseguiu. Hoje a gente consegue. O Cristiano Ronaldo tem tantos, o Neymar tem tantos, o Messi tem tantos. E olha que são jogadores o Messi, principalmente. É um jogador de volume de jogo anual, de participação, de média de participação em altíssimo nível. O sarrafo do Messi está lá em cima. Está com 600 e poucos gols. 700 gols. Falta só 500 para chegar. E já encerrou a carreira. Então, assim, eu não sei se os 1.200 seriam os 1.200 mesmo hoje. Né? Mas, enfim. Mas na base tem profissionais trabalhando dessa forma. Mas de forma. qualidade, muita qualidade. Só que o menino com 15 anos já está saindo da mão do treinador. Talvez seja um desses problemas, né? Às vezes queimando etapas. Não é difícil. O treinador tem que vencer para se permanecer no cargo na base. Isso é muito ruim. Outro problema também, o treinador da base, ele não tem como objetivo ficar na base. Não tem. O treinador da base quer ser treinador de profissional. Então a gente não cria raiz ali, ó. Da saudade daqueles treinadores antigamente, em que eram os treinadores que ficavam 20 anos na base. Muito raro. Base, tudo, e ficava. Tem, mas são Acabou. raros, né? Hoje o cara que está no sub-15 quer ir para o sub-17, depois do sub-17 quer ir para o sub-20, e deu. Deu por hoje. Né? E está querendo sair. Então, isso são coisas que realmente interferem no produto final. Mas não é por falta de campo, não é por falta de alimentação, não é por falta de assistente social, não é por falta de craque. Tem algumas coisas aí, tem uma ansiedade que gira no futebol brasileiro. Agora no Floresta eu tive problema com um jogador que eu levei para o Floresta para ser uma aposta. Um menino de 20 anos que esteve comigo no Boston, eu levei para o Floresta. Ele teve a oportunidade de jogar 3, 4 jogos, os times de Série A já quiseram ele. Na Série C do Brasileiro, está no Goiás hoje. Já aí jogando vários jogos no Goiás e tal. Então era um jogador que estava na 3ª divisão, que ninguém conhecia, sul do Mato Grosso. No sul do Mato Grosso. E chegou e já virou estrela de uma hora para outra, assim. Então é muito difícil você controlar esse ímpeto, essa ansiedade que tem na base do futebol brasileiro. Não é fácil, não. Uns problemas aí que os profissionais enfrentam, né? E exatamente. A gente tenta mostrar os cenários para que isso melhore, né? Para que evite erros como esse. Bom, Ricardo, um papo muito bom, excelente, quase 1 hora aí de conversa. Isso. A gente falou de vários assuntos, espero que o pessoal tenha gostado. Espero também. E aqui o livro, novamente, vou pedir o Igor para dar o foco
Onde que a gente encontra o livro, Ricardo? O livro pode fazer contato direto no meu Instagram, que eu mesmo é que costumo publicar. Ele tem algumas livrarias, mas como é um livro de edição própria, essa segunda edição eu editei ela por minha conta. Então eu tenho assim o controle da venda dele. Mas tem algumas livrarias aí que tem esses livros, mas muito poucas. Então é entrar em contato no meu Instagram, @ricardo.drubsky, e pronto, tá? Só faz contato comigo lá. O livro chega em 3, 4 dias, está na casa dele com um preço bem em conta. Vamos deixar também aqui, quem está no YouTube, o link abaixo do livro, tá? Do site, para adquirir o livro. É muito importante, o meu está aqui, agradeço novamente aí o presente. Prazer. E tenho certeza que vocês vão gostar. O livro aqui bem ilustrado também, né? Bem didático. Vou fazer bom proveito aqui do material e, em alguma oportunidade, também compartilhar com o pessoal para quem não adquirir, ter possibilidade de conseguir o material do Ricardo Drubsky. Bacana. Bom, Ricardo, nas redes sociais a gente encontra no Instagram? Me encontra no Instagram e a gente está sempre publicando aí alguma coisinha, né? Eu assim, sempre que tenho oportunidade, eu gosto de dizer, eu publico coisas assim do futebol, eu não sou de fazer propaganda do Ricardo Drubsky. De vez em quando eu saio de um clube, eu me despeço, até porque é uma ferramenta de comunicação social que você tem, né? Mas eu não fico me divulgando, eu divulgo mais conceitos do futebol, questões mais... E no final do ano estou lançando o meu curso aí, que é um curso muito bacana, Legal. um curso muito legal sobre treinador de futebol, apaixonados pelo futebol, que queiram entender um pouquinho, vão se deleitar, porque está um curso muito legal, com material programático, 3 e-books, são por volta de 30 aulas, porque eu ainda não fechei todas as aulas, né? 30 aulas pelo modelos de palestras TED, modelos de palestras de 18 minutos. Então, assim, estou dando uma pincelada aqui, um spoilerzinho aqui do que vai vir no final do ano, se Deus quiser, no final do ano. Então, eu acho que vai ser um produto muito legal, muito mais atualizado, muito moderno, muito em cima do que é feito, com vídeos, com treinamentos, com conceitos, enfim, muito, muito legal vai ser. Legal, muito bom saber disso. E as portas do Ciência da Bola ficam abertas para outros momentos, né? Para a gente bater esse papo, conversar Legal. mais. O tempo passa rápido, né? 1 hora, mas fica aí o convite para outras oportunidades, divulgar também o curso e o seu trabalho. Obrigado pelo Eu agradeço pelo também. Agradeço também e peço desculpa aí pelo monte de coisa que a gente fala, porque Nada, eu me entusiasmo. Se você pegar uma entrevista minha de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, é a mesma pilha, eu gosto disso, é um tema que eu não sei se eu nasci com a bola ou a bola nasceu comigo, mas eu adoro, vivo isso intensamente há 60 anos, pelo menos, né? E profissionalmente há 40. Mas prazerão, sucesso aí ao Ciência da Bola e um abraço a toda a turma que está aí nos vendo. Valeu, Ricardo, obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês, espero que tenham gostado. Deixa aqui o seu curtir, quem está no YouTube, compartilha também para amigos, para que mais pessoas possam acompanhar esse episódio, ok? Na próxima semana, mais um convidado especial para a gente trocar ideia, conversar e vocês aprenderem cada vez mais aqui no nosso podcast. Grande abraço!